Sérgio Vladimir Bernardes nasceu no Rio de Janeiro no ano de 1919 e faleceu também no Rio de Janeiro no ano de 2002. Arquiteto, urbanista e designer, seu interesse pela arquitetura é precoce. A Casa Eduardo Barrout foi o seu primeiro projeto no ano de 1934 e foi construída 5 anos antes do seu ingresso na Faculdade Nacional de Arquitetura, FNA, onde se formou no ano de 1948. Funda o escritório Sérgio Bernardes Associados, SBA, em que desenvolve projetos de arquitetura e design, alguns deles premiados como a Casa Jadir de Souza, no ano de 1951 a 1952. Primeiro prêmio de habitação na Trienal de Veneza, em 1954, a Casa Lota Macedo Soares, em 1953 a 1956, o Prêmio Jovem Arquiteto Brasileiro na Segunda Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo, no ano de 1954, o Pavilhão do Brasil na Feira Mundial da Bélgica, e o Prêmio Estrela de Ouro na Feira Internacional de Bruxelas, no ano de 1958. Em 1979, ele cria o Laboratório de Investigações Conceituais, o LIC, uma entidade sem fins lucrativos dedicada à pesquisa e formulação de planos urbano-territoriais. Além das atividades no SBA e LIC, Bernardes trabalha em órgãos públicos. Foi chefe do setor de arquitetura da CNCT nos anos de 1949 a 1959, quando projetou o Sanatório de Curicica. Em Jacarepaguá, ele foi assessor da Secretaria de Obras do Governo do Estado de Guanabara, nos anos de 1960 a 1965. Foi secretário de Planejamento e coordenador-geral da Prefeitura de Nova Iguaçu no ano de 1984. Ele candidata-se à Prefeitura do Rio de Janeiro no ano de 1985, e ele obtém a Sala Horst Concours na 6ª Bienal Internacional de São Paulo no ano de 1963. Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, também conhecido como Pavilhão de São Cristóvão, localizado no Rio de Janeiro, capital. Inaugurada em 1962, concebida para abrigar a Exposição Internacional de Indústria e Comércio, o pavilhão foi uma das maiores áreas cobertas sem viga do mundo, com 156 mil metros quadrados. A cobertura original era plástica e tinha uma ventilação natural. Ano mais tarde, devido à falência industrial, o pavilhão permaneceu sem conservação e por volta de 1986 um vendaval veio a destruir e a restauração foi com metálica e depois foi removida. Hoje o pavilhão é um centro cultural onde se destaca a música e a culinária nordestina. Hotel Tropical Tambaú, projetado pelo arquiteto Sérgio Bernardes no ano de 1966, está localizado na praia de Tambaú, em João Pessoa, na Paraíba. Possui 18.576 metros quadrados de área construída. Referência na arquitetura brasileira, o hotel foi construído em 1970 e é proposto de forma a integrar-se à orla marítima. Seu formato arredondado chama a atenção de quem passa e se tornou um dos símbolos e cartões postais da cidade. No edifício de 2 pavimentos, o arquiteto utiliza diferentes materiais, empenas de concreto aparente, madeira e vidro nas esquadrias, aço nos pilares internos e telhado plano de fibrocimento, que se relacionam de forma visível e clara. Essa característica é própria do arquiteto, que não tem preconceitos com materiais nem formas. Seus arcos de concreto acomodam 173 apartamentos, quase todos com uma vista ou para o mar ou para os jardins internos. O hotel possui infraestrutura com piscina, sauna, salão de jogos, quadra de tênis, restaurante, bares, salões de convenções e um amplo auditório com capacidade para 522 pessoas. No início de 2008, o desabamento do pier de concreto próximo ao hotel suscitou dúvidas quanto aos efeitos da erosão marinha sobre a estrutura, visto que metade do edifício é atingida pela maré. Mas estudos preliminares, entretanto, descartaram qualquer possibilidade de risco para os pilares diagonais que dão sustentação à edificação. O Hotel Tambaú é festejado como um símbolo de modernidade e progresso que lhe permite ingressar no Brasil moderno. Traduzido por elementos e características ousadas, se afirma como uma das mais representativas obras da capital paraibana. Obra essa que consegue se configurar através de uma imagem progressista, permitindo que a consideremos uma obra à frente do seu tempo. Mausoléu Castelo Branco. Chama atenção pelo seu arranjo da sua estrutura. Foi construída após o falecimento do Marechal Castelo Branco, primeiro presidente da República durante a ditadura militar, de 1964. A inauguração foi em 1972. Trata-se de interessante obra da arquitetura moderna. Característica importante, o concreto aparente, a integração do interior e exterior proporciona enorme fachada de vidro. A estrutura em balanço com quase 30 metros acima de um espelho d'água. A parte traseira é formada por um caixão retangular de concreto cheio de areia e pedras, pesando 57 toneladas, para servir de contrapeso
Por isso, há um controle de número de visitantes. Planetário de Brasília. Localização: Eixo Monumental. Ano de projeto: 1970. Ano de conclusão: 1974. O planetário constitui-se de duas cúpulas semisféricas sobrepostas rodeadas por 16 volumes idênticos, separados entre si por faixas radiais de 1 metro de espessura. A cúpula interna apresenta um diâmetro externo de 12,5 metros, que se apoia sobre um tambor de 2 metros e 30 centímetros de altura, atingindo assim uma altura total de 8 metros e 60 centímetros. A cúpula externa, por sua vez, amplia o raio da cúpula interna em 1 metro e 30 centímetros e a altura do tambor na mesma medida. Seu diâmetro resulta então em 15 metros e 10 centímetros e sua altura total 11 metros e 20 centímetros. Os volumes perimetrais são prismas cujas bases são trapézios circulares. Encontram-se elevados do solo em 2 metros e 90 centímetros e apresentam uma altura de 5 metros e 70 centímetros. O edifício é determinado assim por uma sequência radial de 16 faces côncavas, cegas, de concreto aparente, distanciadas em 1 metro. Em outras palavras, um hexadecágono de lados côncavos. Os pilares perimetrais do edifício ajustam-se às faces laterais dos volumes trapezoidais e ao espaçamento entre eles, criando pares de pilares paralelos. As espessuras dos pilares de 20 centímetros são evidenciadas nas arestas laterais das faces côncavas. No entanto, vistos de fora, os pares de pilares mostram-se como volumes únicos, inclinados de 1,40 m de espessura, que sobrepassam tanto ao exterior quanto ao interior o perímetro dos volumes trapezoidais. O edifício está implantado no centro de um piso quadrado de 47,5 metros de lado. Sua entrada está posicionada sobre o volume trapezoidal centralizado à esquina noroeste do quadrado. Este volume de acesso e os 2 volumes seguintes de cada lado não apresentam pavimento superior, ao contrário dos restantes. Sua altura interna total é livre, apenas cortada por 3 passarelas idênticas que dão continuidade ao piso superior. Esses elementos aéreos ressaltam-se no interior do edifício, uma estrutura metálica branca, completamente fechada por painéis de vidro transparente. Configuram uma sequência de 3 passagens tubulares de seção octogonal. Centro de Convenções Ulisses Guimarães, arquiteto Sérgio Bernardes, inauguração 1979, restauro 2005, proprietário atual Distrito Federal, Brasília, Brasil. Pertence ao governo do Distrito Federal, sendo vinculado à Secretaria do Turismo. Foi reformado, ampliado e parcialmente inaugurado em 2005. É o terceiro maior centro de convenções do país. Fica próximo à rede hoteleira, a 15 minutos do Aeroporto Internacional de Brasília. É referência na realização de eventos, palestras, feiras, shows e congressos. O prédio original guarda semelhanças da atual estrutura. Foram mantidas a ideia da horizontalidade e as curvas e o desenho em forma de ampulheta, que antes eram de concreto. Com o projeto de reforma, passou a ser revestido por chapas de aço galvanizadas. Na ampliação foram criadas alas norte e sul e acrescentada uma cobertura curva, que une todo o projeto. Sérgio Bernardes faz parte de uma geração de arquitetos modernos que concilia a essência ideológica com a necessidade de renovação das ideias, de acordo com as transformações do mundo. Sua arquitetura partia do interior para o exterior, privilegiava os detalhes e adotava uma postura minimalista em relação à distribuição espacial, imperando o ângulo reto em suas construções da fase inicial. Considerações finais. Irrequieto e heterodoxo, Sérgio Bernardes trilha um caminho bastante particular na história da arquitetura brasileira, misturando referências a princípio consideradas antagônicas, orgânicas, racionais, locais e estrangeiras, pesquisando a fundo novos materiais e tecnologias, procurando expandir os limites da profissão e desenvolvendo projetos de edifícios, móveis, elementos construtivos e veículos de transporte, além de planos territoriais e urbanos.